Boa noite, tá todo mundo me escutando? Sim, ok, tá. Pra ouvir você. Sim. Pode iniciar o trabalho? Ok, pode iniciar, Nathan. Então, nosso trabalho trata-se das bibliotecas escolares à luz da acessibilidade, reflexões, né, acerca da adequação das bibliotecas aos deficientes visuais. A metodologia utilizada pelo grupo foi a pesquisa bibliográfica, né, em livros e artigos que tratassem dessa temática, que priorizassem a acessibilidade e a deficiência visual em específico. Consultando a base da Biblioteca Cielo e do Google Acadêmico. Os nossos objetivos gerais tratam-se, né, de algumas reflexões sobre a importância das bibliotecas escolares, né, e a sua adequação às necessidades e limitações das pessoas com deficiência. E dentre alguns dos objetivos específicos, a gente tem a questão de descrever questões direcionadas à participação das bibliotecas no contexto da sociedade inclusiva, como, né, incluir, gerar essa inclusão social, refletir acerca do papel social do bibliotecário e em como ele promove, né, a inclusão por meio dos serviços biblioteconômicos e caracterizar a biblioteca como um ambiente de acolhimento, redefinindo algumas questões, né, como a forma que são ofertados esses serviços e quais são os preceitos legais sobre acessibilidade que devem ser seguidos por esse ambiente. E, além de discorrer a adequação da biblioteca escolar quanto ao acesso e a permanência dessas pessoas nos espaços tanto da escola quanto das bibliotecas, né, das universidades ou de outras escolas. E em relação à pertinência, né, ou à justificativa deste trabalho, né, o grupo acredita que o trabalho é pertinente porque reflete as novas exigências e as recomendações de órgãos superiores, voltados para o acesso à informação, principalmente porque a acessibilidade voltada para os deficientes visuais toca bastante na questão das dificuldades de aprendizagem, né, voltadas para esse público. E se não há acesso à informação, não há como ter aprendizado, não há como atender as necessidades e as limitações dessas pessoas. Boa noite, eu vou estar falando sobre as bibliotecas como um ambiente de inclusão social, né? Aqui na Constituição Federal de 1988, diz que é garantido pela Constituição Federal que todo cidadão, independente de cor, raça ou condição social, são iguais perante a lei, tendo os mesmos direitos e deveres, especificamente como portadores de deficiência, seja eles de qualquer modalidade, disponhando-se à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência, haja vista incluí-las no convívio social. Sabemos que esse é um tema, assim, pouco abordado, nós falamos mais sobre educação inclusiva, mas é pouco abordado a questão da biblioteca inclusiva, né? Hoje, agora, atualmente, devido a novas tecnologias, que a inclusão, né, de livros, de acervos auditivos e até mesmo através, assim, do braille, né, que são poucas coisas que a gente vê. Igual eu estava, por esse trabalho, eu estava refletindo no tempo que eu estudava na faculdade. O acervo para pessoas cegas, né, com deficiência visual, era pouquíssimo, né, se a gente for ver sobre essa relação para eles ter acesso à informação. E aí, como diz nosso trabalho, são poucos que têm acesso, já iniciamos, se a gente for ver na história, era poucos que tinham acesso à informação, poder ler um livro,
e ainda hoje existem ainda poucas pessoas que têm esse acesso. Agora, com a nova tecnologia, as coisas avançando, você pega o Google, você pesquisa, você tem acesso a várias informações, tem conhecimento de várias outras coisas. Mas antigamente não era assim. Até nas escolas hoje, né, eu posso falar da minha escola, né, porque eu trabalho junto com o professor Leonardo, a nossa biblioteca, nós temos uma biblioteca para dizer que temos, porque nós não utilizamos a biblioteca devido, não temos uma bibliotecária, tivemos que, no começo do ano, quando nós iniciamos nossas aulas, já na metade, na verdade, ela estava bagunçada, não tinha como... Então, é um ambiente, assim, você não pode generalizar em todas as escolas, mas algumas escolas, esse ambiente já está fechado, não se utiliza nem pelas pessoas e nem se leva as pessoas com deficiência a ter acesso a isso. Ou quando eu levo para folhear um livro. Olha aí, vê aí. Não tem aquela didática, aquele objetivo de levar para uma aprendizagem, para levar elas para aprender, ter conhecimento. E cada vez mais, devido à tecnologia, esse ambiente, ele tem ficado de escanteio nas escolas, né? Até mesmo, infelizmente, por nós professores, porque a gente tem hoje buscado mais recurso tecnológico, né? E deixado esse ambiente para trás, né? Um pouco de escanteio, infelizmente. Então, mas assim, é uma garantia de todos, né? Todos têm o direito de ter acesso à informação, ao conhecimento e à educação, né? E assim, podemos ver que hoje em dia é bem mais assim, hoje em dia nós temos bibliotecas eletrônicas, nós temos ciberteca, biblioteca virtual, biblioteca realidade virtual, então, biblioteca digital. Então, o avanço da tecnologia está fazendo com que aquelas portadoras, né, de deficiência, surdo, os mudos, né, auditivos e visuais, eles possam ter esse acesso através da tecnologia, né? Não é ainda uma coisa assim, presente, igual fala assim, o meu convívio, não é uma coisa presente, porque nós temos hoje na escola um aluno com deficiência auditiva, e assim, é difícil para a gente encontrar um filme que seja adequado para ele, entendeu? Às vezes ele nem vai porque ele não quer assistir, então, livros que interessam a ele, entendeu? Que leva ele a ter línguas de sinais para ele entender, tem que ter intérprete, às vezes ele não está naquela, não quer, ele rejeita a intérprete, então, esse ambiente ainda precisa ser ainda cada vez mais melhorado, as condições para ele se tornar inclusivo. Pode passar para mim, por favor? Assim, Pimentel, Maria das Graças Pimentel, ela fala bem assim consideramos que a biblioteca seja uma tentativa de inclusão que se configura como um ambiente democrático, independente das condições sociais, pois as informações exercem papel fundamental no grau de consciência que cada cidadão tem nos seus direitos e deveres como membros de uma sociedade. Então, que a escola, né, que as bibliotecas, elas têm um papel, assim, de incluir, de colocar, né, que todos possam participar. Quando eu falo democracia, que todos possam participar, que todos possam estar envolvidos naquele ambiente, que todos possam ter informação, poder não só, vão deixar ele ali de escanteio com uma revistinha, porque ele é portador de auditivo, porque ele tem deficiência auditiva, porque ele tem deficiência visual, deixa ele ali no cantinho. Não, colocar eles para participar, colocar eles com o objetivo também de estar ali aprendendo juntamente com os outros, né, alunos. E eu li um texto, né, um artigo que dizia assim, me interessou muito, porque falava o quê?
Somente quando o governo encarar uma forma de prioridade a importância da educação, como forma de educação, de informação, o desenvolvimento do país será melhor, tais como as bibliotecas públicas, laboratórios, escolas, espaços, poderão constituir espaços de democracia e inclusão. Então, só quando eles abrirem uma visão para falar, não, aquele espaço precisa de uma importância. Ter uma biblioteca numa escola é importante, ter um laboratório de informática é importante, mas que todos possam estar lá dentro participando. Assim vamos tornar a escola um lugar bem melhor de estar ali ensinando o aluno e incluindo aqueles que têm deficiência naquele meio. Pode passar. Então, a biblioteca inclusiva não é aquela biblioteca específica, só para deficiente visual, não. A biblioteca, ela tem que ser para todos, né? Igual ele diz, por exemplo, para deficiência, biblioteca inclusiva não é apenas biblioteca específica, por exemplo, para deficientes visuais com todo o acervo disponível em braille, mas sim aquela que atende todos a demanda da população de maneira igualitária, onde seu usuário possa acessar e utilizar os serviços de acervo conforme a sua especificidade. Então, que todos possam participar, que todos possam, né, estar ali presente, né? Não dizer, deixa ele lá no cantinho com a cuidadora, deixa lá com um cantinho com a intérprete de Libra, não. Traga o aluno, traga eles para um mesmo ambiente para que eles possam ter acesso. Mas aí é o que eu digo para vocês, para isso acontecer, para ter essa biblioteca inclusiva, o governo, ele precisa investir, né? Os órgãos competentes precisam investir para que haja essa inclusão, porque do jeito que é a realidade dentro da escola, infelizmente a gente não consegue incluir eles lá dentro. Eles estão lá, eles olham, folheiam e pronto. Então é preciso que haja o quê? Investimento para que haja essa biblioteca inclusiva. Pronto. Essa é a minha parte no trabalho. Agora a sua. Então, depois da fala da nossa colega, é muito interessante, né? Porque realmente os órgãos competentes que tem que começar esse trabalho, né? Vamos dizer, lá de cima para vir descendo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel do bibliotecário, ou seja, o que ele precisa de fazer para ser o mediador, né, desse trabalho, desse processo, tanto para poder levar as informações até os alunos, né, os professores, os pedagogos, e também para a sociedade que está no entorno, ou seja, ele tem que ser uma pessoa, saber as técnicas, né, da sua área, claro, ele tem que saber a realidade da escola, a realidade educativa inerente, né, à escola, ele tem que saber a questão cultural, tanto cultural da comunidade, cultural que se vive, né, ou seja, o que seria o conceito de cultura, quais são as culturas que ali estão envolvidas. Então, ele tem que ter essa visão do todo para realmente iniciar um trabalho adequado, de acordo com a necessidade do usuário, ou seja, dos alunos, ou do corpo docente no geral da escola. Pode passar, professor. Essa questão da acessibilidade, ela não está envolvida apenas, né, no espaço, ou seja, dos livros, ou faltar uma mídia, ou faltar um software, o próprio aparelho em si. Ele está envolvido num todo, por exemplo, uma rampa, uma escada com corrimão,
profissional, né, o próprio bibliotecário, ele ter noção do que seria Libras, para poder identificar a questão do que é como trabalhar com o surdo. Ele precisa ter essa técnica para poder estabelecer a sua atividade ali naquele local. Então, a Melo fala para a gente, em 2009, fala o seguinte: baseando-se nas propostas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, entende-se que garantir a acessibilidade é um dever de todos, e as unidades de serviços de informação não ficam fora dessa regra, pois o objetivo fim da acessibilidade é assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidade com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, né? Ou seja, realmente é dar acesso, né? Igualdade, equidade, eu até diria essa palavra que é mais adequada na nossa realidade, né? A questão da equidade, para poder realmente trabalharmos com as crianças, né? Com as pessoas que, entre aspas, né? A gente diz ser diferentes, então a gente tem que ter essa visão da equidade. Pode passar, professor. Com isso, é necessário realizar estudos de usuários para entender a comunidade de forma correta, ou seja, quando eu chego, aplico um questionário, ou no meu cotidiano eu tenho metodologias que eu possa medir esse grau de necessidade do usuário, eu vou começar a fazer um planejamento de acordo para realmente eu entender o que é preciso naquele momento. Não é correto eu olhar de cima para baixo, ou seja, eu chego, eu tenho a técnica, eu sou formada, eu sei que tem que normalizar, que tem que catalogar, que tem que disponibilizar o livro, que eu tenho que imprimir a etiqueta, mas qual é a realidade do meu usuário? Quais são os tipos de material que eu preciso disponibilizar? Então, eu tenho que ter esse estudo de usuário para poder medir esse grau, né, esses detalhes, para realmente eu poder incluir. Porque o que acontece hoje nas escolas é a exclusão. Eu sempre brinco com isso, né, porque é colocado num canto, né, os diferentes e os outros no outro. Então, assim, aquele dali está dando trabalho, não, dá um folhetinho, acabou e ponto. Então, assim, junto com o corpo docente, o bibliotecário ele tem que ter essa maestria, né, essa delicadeza de fazer esse estudo para poder realmente detectar a necessidade do usuário, não aquele é formado, que ele sabe, enfim, quem vai receber é o usuário, ele precisa ser atendido de acordo com a sua realidade. Pode passar, professor. Fechando, né, no caso, eu quero citar um filme que é muito interessante, que é o livro de Eli, né, esse filme, eu acho que ele retrata muito bem a importância do saber, do conhecimento, né, e do que as ferramentas que você tem aí em torno, né, ou seja, no final, o cara que tinha memorizado, ele consegue replicar a informação, e uma pessoa que ela era diferente, era a única que tinha a leitura em Libras, e ela conseguiria decifrar aquele código, só que ela não o fez, porque quem detinha naquele momento aquele livro, era alguém que realmente iria usá-lo para atingir a população de modo ruim. Então, assim, esse filme eu gosto muito, porque ele fala sobre o poder da informação, sobre como que a gente pode e deve lidar, né, com o usuário, ou seja, realmente mostra essa questão, quem está sendo mandado, quem não dá, enfim, como a professora disse, né, a nossa colega
falou, às vezes pegar aquele menino e jogar um folhetim na mão e achar que tá tudo bem, mas não é assim. Então, assim, vou passar para minha colega agora para fazer as considerações. Boa noite. Vou fazer as considerações finais, que falam que, através desse estudo, constatou a necessidade e importância das bibliotecas, sobretudo as escolares, adequar os espaços e serviços informacionais de acordo com as necessidades e limitações dos usuários portadores de deficiências, principalmente a deficiência surdez. Aí, como a minha colega, a Raiele, falou muito bem, né, a respeito da tecnologia, principalmente para esses deficientes, né, esses portadores de deficiência de surdez, ou até mesmo os deficientes visuais, né, porque a tecnologia hoje tem sido bastante avançada quanto a isso, né, aqueles que não podem ver, né, podem ouvir através, né, dos áudios, da informatização. E também, outra coisa que eu venho ressaltar aqui é a respeito do bibliotecário. O bibliotecário, ele tem que ser, no caso, instruído, né, e também tem uma preparação para estar recebendo esses deficientes na biblioteca, porque, no caso, eles têm que fazer a inclusão, como já foi falado também, que não é só colocar, né, um livro na mão daqueles e deixar isolado, eles têm que ser agrupado, né, juntamente com os outros, e isso que é inclusão. Em linhas gerais, os resultados obtidos com a revisão bibliográfica permitem confirmar que a questão da acessibilidade é uma temática bastante discutida nos últimos tempos. Aí, segundo Mello, esse é um tema que está sendo bastante discutido, né, nos dias atuais, não somente por profissionais da área da educação, mas também pelas sociedades democráticas. Por quê? Porque tem que haver uma preparação para esses profissionais, porque muitas vezes eu não tenho ainda essa experiência, né, de estar em sala de aula, mas a gente se depara, né, com a dificuldade dos professores a estarem assimilando, né, estar agrupando esses deficientes junto ao todo da classe. Eu acredito que tem mais um slide. Pode passar, por favor. Por fim, confirma-se que a proposta de inserir a biblioteca na sociedade inclusiva constitui a confirmação dos direitos dos cidadãos em ter acesso aos serviços informacionais de forma adequada, atendendo às limitações dos portadores de deficiência. Embora, segundo a literatura, muito ainda tem que ser feito, percebe-se que, ao menos, um caminho já foi iniciado. E, ultimamente, a gente tem visto, né, que já foi aberto esse leque para todos, que está havendo a inclusão, né, desses deficientes nas escolas. Antigamente não tinha essa abertura, mas depois que veio a lei, né, da Salamanta, né, então já está acontecendo essa inclusão na escola, mas ainda deve haver muita ainda preparação dos professores para estar acolhendo esses deficientes. Quem vai falar sobre as dúvidas? Acabou. Isso aí, legal. Essa biblioteca também é um espaço da escola, né? Na verdade, se vocês pararem, eu já fiz na época, né, falando sobre auditoria, falar sobre biblioteca, o que é considerado biblioteca, necessariamente ela precisa de uma bibliotecária, ou de um bibliotecário, né, formado. Isso também caracteriza a biblioteca. O que está acontecendo normalmente nos municípios, isso é nível de Brasil, tá? Não se chama mais de biblioteca. Entendo que a gente fala biblioteca, você sabe o que a gente está fazendo referência. Mas agora eles estão tentando mudar essa nomenclatura para sala de leitura, ao invés de chamar biblioteca. Porque
legalmente uma biblioteca necessitaria de uma bibliotecária ou de um bibliotecário. E os municípios fazem o quê? Não teria que pagar uma pessoa com curso superior, né? Então contrata uma pessoa assim de nível médio, como se fosse auxiliar de biblioteca ou coisa parecida, para deixar nessa sala de leitura que não caracteriza mais a biblioteca. Então, ainda mais uma pessoa ainda, né? Imagina que essa pessoa ainda teria que ter, tanto na biblioteca, ou ser instruído a esse tipo de material, né? Então, necessariamente, uma bibliotecária, um bibliotecário, precisaria ter toda essa gama de conhecimento, né? Tanto para a forma de atendimento da pessoa com deficiência, tanto visual, né? Tanto auditiva, motora, né? Intelectual, como foi falado dos grupos anteriores também. É bem complexo. Naquele filme, Rael tá falando, aquele filme, claro que a gente fala muito sobre bibliotecas virtuais hoje na internet, mas nós já sabemos que existe uma realidade grande no Brasil que não tem acesso à internet, muito menos, né, celular. Então, essa biblioteca virtual ainda é muito distante de muitas pessoas. Então, a biblioteca física, papel, né, ainda atinge né, uma galera bem legal. E aí, o que acontece? Aquele filme lá, né, O Menino que Descobriu o Vento, ele vai realmente para a biblioteca, né? Filme bom. E Léo, nessa questão que você está falando aí, a prefeitura ainda tem, né, essa sala de leitura, né? E já no estado, né, nem profissionais para auxiliar de biblioteca, eles não estão contratando mais. Estão ficando fechados, né, esse ambiente. Exatamente. Então, né, no município não teve, né, há toda uma cobrança em relação às escolas municipais, mas escola estadual, gente. Então, o que acontece? Porque eu sou bibliotecária, né? Então, vamos lá. No caso, o município de Vila Velha tem uma equipe já formada, tem a coordenação. Vitória tem, sim, os DTs, né, que são convocados, tem também a coordenação. Serra, Cariacica não tem isso, Grande Vitória, né? O Estado, ele pega, ele coloca lá uma equipe com 10 bibliotecários, eles fazem planejamento e saem nos interiores implantando esse projeto. Então, eles estão tentando fazer alguma coisa, né? Enfim, realmente, para ser biblioteca, tem que ter o bibliotecário ou a bibliotecária atuando. E realmente a sala de leitura, eu dou aula numa escola do estado e eu fico muito triste, meu coração fica partido quando eu entro, porque é tudo jogado, rasgado, é uma baderna, aí a gente olha assim, né, aí eu olho, estado, né, mas enfim, realidade, né. Então, em Aracruz, que é pouco difundido, a biblioteca municipal, né, nós temos a biblioteca municipal em Aracruz, né, que lá tem a bibliotecária, né, que é efetivo do município, a única. E assim, se eu não me engano, a Fax também tem outra bibliotecária ela também lá, se eu não me engano, na faculdade, na Fax, que tinha lá também outra bibliotecária. Dos demais, gente, eu não conheço, nem escola privada, tal, que né, normalmente pega uma pessoa, né, sei lá, uma pessoa em função de coordenador, sei lá, ou de ensino médio, para distribuir livros, né? Exatamente fazer essa função. Mas como eu falo, as que eu conheço, desde quando eu me entendo de aluno, as que eu estudei e que eu trabalho, nunca teve bibliotecário formado, tá? Só a Biblioteca Municipal de Aracruz e a faculdade, a Fax, né? Sim. Beleza? Eu também só conheço essas duas também. No restante, né, talvez também, porque a gente só fica aqui, né, mas aqui na nossa redondeza também. Mas, assim, precisa ainda mais, até mesmo esses dois ambientes, Léo, ele precisa mais investir, né, para haver essa inclusão, né, os deficientes auditivos, né, e até mesmo visual, que são poucos, né, que se você vê o acervo para Braille também é pouquíssimo, né. Eu realmente não conheço não. Quando o Suelen falou sobre a questão de bibliotecário, o município de Aracruz tem alguns efetivos ainda, tá, de bibliotecário e bibliotecária,
Mas, se eu não me engano, na época deles, o pré-requisito era ensino médio, tá? Então, no município de Aracruz, temos pessoas efetivas, de concurso, não sei de quando aí, tá? Que são bibliotecários ou coisa parecida assim. Não vou saber te precisar a função, né, o cargo, mas não é ensino superior, não. Tá? Como depois veio, né? Essa função, biblioteconomia. Tá? Mas os que têm efetivo não são, não. Os que eu conheço em algumas escolas. Tanto é que o município de Aracruz faz processo seletivo para auxiliar de biblioteca, né? Para bibliotecário. Mas pré-requisito é ensino médio. No caso, foi um tempo atrás mesmo, que era assim, auxiliar de biblioteca. Agora, o Conselho Regional, né, de Biblioteconomia não deixa mais. Todos os que tiver processo, até DT, tem que ser formado. É a mesma coisa que aconteceu com a arquivologia, que eu também sou arquivista. Então, há uns 30, 40 anos atrás, era a mesma coisa, passava o ensino médio, técnico, virava técnico de arquivo. Aí, depois da lei de 2000, para cá não pode mais, então tem que ser formado. Geralmente, esses auxiliares aí, auxiliar, não é bibliotecário, porque tem que ter o CRD. Se não tiver o registro, tem que pagar todo ano, não pode atuar. Legal. Parabéns por você ter feito trabalho aí. Mais uma colocação? Alguma sugestão? Senão pararemos por aqui. Só agradecer a oportunidade, né, e a paciência, e que realmente foi muito bacana apresentar, e obrigada mesmo. Isso aí, valeu vocês. Deixa eu ver se eu consegui. Valeu, Léo, aí. Obrigado aí por esperar nós aí, tá bom? Tranquilo, até mais. Até mais, boa noite aí. Boa noite. Boa noite, até mais, valeu, Natan, Fernanda, a Suelen. Falou, tchau.